homenagem que se mostra aqui na toponímia é inteiramente merecida. É que Horta e Costa, o governador que abriu o século XX de Macau, rasgou também esta avenida, mas fez mais, muito mais. Foi ele que mandou desbravar toda esta área, criando uma malha erguida segundo os princípios da engenharia, da arquitetura e da salubridade do mais moderno urbanismo. Em termos urbanísticos, Macau foi assim até ao final do século XIX. Um dédalo pouco menos que inextrincável de ruelas estreitas, becos e pátios, formando um conjunto do que o planeamento sempre esteve ausente. Com o dialbar do século XX, o território projetava-se para a modernidade, duplicando de dimensão, mas agora seguindo um plano bem definido. O primeiro passo nesse sentido tinha sido dado cerca de 50 anos antes, durante o governo de Ferreira do Amaral. Esta ação que foi iniciada durante o seu governo iria permitir depois, na segunda metade do século passado e primeira metade deste, a urbanização de toda esta zona com uma malha viária de tipo reticulado, com intenções clássicas e apoiada numa nova estrutura defensiva que é constituída pelo Forte Monhá e pela Fortaleza Dona Maria, estrutura essa que iria, por assim dizer, duplicar a anterior estrutura defensiva que guardava a cidade tradicional e que se situava nesta linha. Por diferentes razões, no entanto, a urbanização de toda esta área tardava em realizar-se. Quem se apercebeu da necessidade urgente de concluir o projeto foi o engenheiro José Maria de Sousa Horta e Costa, durante a sua primeira passagem por Macau, onde ocupou as funções de diretor das obras públicas. Constatada a doença urbana, Horta e Costa teria ensejo de administrar a terapia a partir de 1894, data em que seria nomeado governador, o que o dotava de acrescidos poderes capazes de lhe permitir compreender e empreender a necessária ação de modernização de que Macau carecia no domínio urbanístico, mas não só. No final do seu primeiro mandato como governador, viu ser-lhe atribuído o título de cidadão benemérito da cidade pela variação do Senado. E a justificação da distinção resume as grandes linhas da ação política de Horta e Costa. A ele se deve o grande impulso havido para o saneamento da cidade, tendo sido para este fim expropriados 2 bairros inteiros, como o de Volong e o de Tapsiac, que eram antes verdadeiros focos de infecção e em breve serão os lugares mais saudáveis de Macau, e também porque a este ilustre governador se deve a remoção de um extenso cemitério China em Sakong, onde havia alguns milhares de cadáveres sepultados. Por seu tino administrativo, soube conseguir esta remoção, que sempre trazia desgostos e atritos, sem provocar a mínima queixa. Este cemitério de Sakong está hoje convertido em um bairro de operários bem arruado e bonito, com casas relativamente cómodas e elegantes. Apesar da vontade demonstrada de contribuir para a melhoria da saúde pública, saneando definitivamente toda a zona de Monhá, Horta e Costa não poderia concluir a sua obra sem o apoio explícito da comunidade chinesa, que na época ascendia já a mais de 74 mil pessoas. Um número que ameaçava os níveis mínimos de sanidade no interior dos limites de uma cidade, ainda cercada de muralhas, onde se sucediam as epidemias que vitimavam um grande número dos seus habitantes. Dada a exiguidade do território, as soluções eram poucas. A mais viável seria drenar toda esta zona de Monhá, onde os pântanos predominavam. Para o efeito, Horta e Costa interessou no plano o magnata Lou Lim-yok, líder da comunidade chinesa, cujas propriedades abarcavam uma vasta fatia de terrenos desde o Tapsiac ao Super Monhá. E com sucesso. Lim-yok não só auxiliou nas campanhas levadas a efeito junto da comunidade chinesa, como aceitou a expropriação dos seus próprios terrenos
para a abertura das 3 grandes avenidas paralelas que constituíram a espinha dorsal da nova Macau urbana. A avenida que tem o seu nome, Horta e Costa, a Avenida Ouvidor Arriaga, a Avenida Coronel Mesquita. No caso da Coronel Mesquita, o processo de expropriação não decorreu de forma tão pacífica como as outras duas. Isto porque os monges do templo de Kunyan Tung teimavam em opor-se ao governo quanto à expropriação dos terrenos circundantes que lhes pertenciam. A oposição chegou a atingir foros de violência, mas negociações bem-sucedidas acabaram por fazer prevalecer o bom senso e abrir caminho à modernidade. Horta Costa foi um dos governadores que mais indelevelmente deixou a sua marca em Macau. Foi substituído em dezembro de 1902 por Arnaldo Novaes Rebelo. Horta Costa regressaria à metrópole e posteriormente seria nomeado governador de Goa. Aliás, Horta Costa foi o último governador monárquico da Índia Portuguesa.